Deus abençoe ricamente você e a sua família. Mais uma vez é um privilégio estarmos juntos nessa reta final dessa série especial sobre o tempo está se acabando. São assuntos de grande importância para os dias em que vivemos. Hoje nós falaremos sobre a Batalha do Armagedon, mas antes eu convido você para que oremos. Ó meu Deus, agora com a Tua palavra em nossas mãos, para estudarmos esse assunto que Tu sabes que é muito importante, pedimos, Senhor, que o Espírito do Senhor esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. O nosso texto está em Apocalipse 16, que diz: Então os três Espíritos os reuniram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Amigos, o pecado, ele se iniciou no céu com uma guerra. A Bíblia diz que houve guerra no céu. E esse pecado, ele vai terminar também em guerra. Ele iniciou e terminará com guerra. No céu, Satanás e seus anjos pelejaram contra Deus, mas eles foram derrotados. E essa batalha, ela se estendeu a partir do Gênesis 3, narra a história da queda humana. E o pecado que começou com guerra, terminará com guerra. E nesta guerra, você vai estar de um lado, ou você vai estar do lado, como está escrito em Apocalipse 16:17. Jesus se levanta e fala: está feito, não há mais o que fazer. E ali começa a ser derramado as pragas como punição para um mundo que virou as costas para Deus. Ou você vai estar desse lado, ou você vai estar do lado em que aceitam as últimas palavras de Jesus na cruz, em João 19:30, quando ele falou: está consumado, dívida paga. Ou você aceita que os seus pecados foram pagos pelo sacrifício de Jesus na cruz, ou você vai estar do lado daqueles que lutarão contra o Cordeiro. A palavra Armagedon é um nome simbólico, simboliza o clímax da história da salvação. O Armagedon é onde Deus vem combater contra aqueles que estão combatendo contra o seu povo. A palavra Armagedon, ela significa montanhas de Megido. Zacarias 12:11 é a planície da matança, onde houve ali grandes batalhas em que o povo de Deus esteve envolvido contra os seus inimigos. Mas, queridos, naquela região não tem de fato uma montanha. Se você for até Israel e for nesse lugar que é chamado de Montanhas de Megido, na região é uma planície, mas ao lado você vai ver um monte, o Monte Carmelo, onde Elias derrotou os profetas de Baal. Ou seja, aqui deixa claro que será uma batalha espiritual. Não vai ser Ocidente contra o Oriente, nem capitalismo contra comunismo, nem Estados Unidos contra a Rússia. Não vai ser uma batalha contra Israel. Apocalipse 17:14 fala que estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores, Rei dos reis, e vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Então, a única forma dos reis desse mundo e dos anjos maus pelejarem contra o Cordeiro é pelejarem contra o seu povo. Então, será uma batalha desses grupos unidos pelo mal contra o povo de Deus. Algumas pessoas interpretam isso de uma forma totalmente distorcida da Bíblia. É uma teologia jesuíta que diz que vai ser uma guerra entre Israel contra os árabes, contra os chineses. Então Israel, que é o povo de Deus. Mas, amados,
A Bíblia é a nossa fonte segura de resposta para os questionamentos que existem no mundo e para jogar por terra os enganos das astúcias dos homens e também dos anjos maus. Assim que Salomão morre, houve uma divisão no reino. O filho de Salomão, Roboão, ele não conseguiu manter unido o reino, as 12 tribos. Então, houve uma separação. As 10 tribos ficaram sob o comando de Jeroboão e as outras tribos, sobre as 2 tribos, Judá e Benjamim, sob o comando de Roboão, filho de Salomão. O detalhe é que as 10 tribos entraram em grande apostasia, assim como Judá. E no ano 722 a.C., eles foram varridos pelos assírios. As 10 tribos, elas entraram em dispersão. Eles foram destruídos. Acabou-se as 10 tribos. É isso que a Bíblia diz. Você pode conferir isso. Os judeus foram exilados pelos babilônicos, mas no ano 70, Roma levou todos os judeus cativos, outros foram mortos, escravizados, e os judeus também se dispersaram. Então, segundo aqueles especialistas em genética, nenhum povo permanece puro, espalhado por 2000 anos. 2000 anos de dispersão dos judeus. Então, em 1945, os Estados Unidos criou o Estado de Israel. E aquele Estado ali nada mais é do que uma base militar de Israel, dos Estados Unidos, ali naquela região que é muito rica em petróleo, é muito rica economicamente. Então não existe Israel como nação, existe o judaísmo como religião. Então, quem é o povo de Deus hoje? Perceba, Gálatas 6,7, os que são da fé são filhos de Abraão. Gálatas 3,29, se sois de Cristo, então sois da descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Vários lugares da Bíblia deixa claro, o povo de Deus hoje não é mais uma nação, não é mais um grupo, não são mais os judeus. O povo de Deus hoje são aqueles que amam a Deus e são filhos de Abraão pela fé. Ou seja, é a igreja. A igreja é o povo de Deus. Gálatas 3:28, não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então, hoje, os judeus, eles rejeitam Jesus, eles aguardam o Messias. Eles querem construir o terceiro templo, os sionistas, para quê? Para voltar a sacrificar animais, uma espécie de blasfêmia terrível, porque o sacrifício de Cristo já foi feito. Jesus já pagou o preço, não há mais sacrifício de animais. Então entenda, há um grande engano nisso e tudo. Então, a batalha do Armagedon será os ímpios contra o povo de Deus, não contra Israel, que não existe mais, mas contra o Israel espiritual. É isso que a Bíblia diz. Essa guerra é um símbolo da derrota do mal pelas forças do Deus Todo-Poderoso. Juízes 5:31, após vencer o exército de Císara, Débora canta, assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam sejam como o sol quando sai na sua força. Aqui revela um cântico que tem uma perspectiva escatológica. Aquele cântico de Débora é o cântico do povo de Deus no fim. Naquele momento ali, não tinha saída para o povo de Deus, e Deus interveio e deu a vitória ao seu povo. Apocalipse 16:13, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, e da boca do dragão, saiu 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Isso aqui revela um ecumenismo. Esse ecumenismo antecede o Armagedon, mas eu quero que você entenda uma coisa antes de avançarmos. A igreja de Deus é uma igreja invisível. Ela está dispersa. Perceba que tem povo de Deus espalhado em todas as denominações, em todos os lugares, em todas as etnias.
Eu estava, algum tempo atrás, fazendo uma série evangelística em uma cidade pequena e nós terminamos o nosso programa. Voltei para o lugar onde eu estava dormindo, estava hospedado, e ali fiquei esperando um pouco e estava havendo um grande culto da Assembleia de Deus na cidade. Então, já estava encerrando o culto naquela noite. Eu ouvi o pastor pregando e ele falando: queridos, a Igreja de Deus, ela está aqui. A Igreja de Deus está na Batista, está na Católica, está na Presbiteriana. A Igreja de Deus está espalhada por esse mundo. Queridos, essa é a verdade. Deus tem povos em todas as igrejas, em todos os lugares. Então, eu estou falando isso porque algumas coisas que falaremos aqui, eu quero que você entenda, eu não estou falando contra o povo de Deus que está disperso em várias denominações. Eu irei falar contra o engano que envolve essas situações. Entenda, os espíritos imundos saem da boca desses três, dragão, besta e falso profeta. Sair da boca simboliza o falso evangelho que eles estão proclamando. E note que todos eles têm como base duas coisas que são antibíblicas: a guarda do domingo e a imortalidade da alma. Eles defendem que o domingo é o dia do Senhor e defendem que quem morreu ou está no inferno, ou está no céu, ou reencarnou, ou está em algum lugar, ou seja, a imortalidade da alma. Então, esta guerra é uma outra referência à perseguição. Então, vamos fazer uma breve análise sobre esses três espíritos. Na verdade, representam a trindade satânica, porque o diabo ele falsifica tudo o que Deus faz, porque Deus é vitorioso e ele quer ser vitorioso. Então, ele usa as estratégias de Deus para levar as pessoas à destruição. Então, o dragão, ele significa o espiritismo, aqueles que lidam com espíritos. O espiritismo, que crê que quem morreu está em outra dimensão, está vivo em algum lugar. O carismatismo, você vai ver nesses centros algo semelhante ao que você vê na Umbanda, o que você vê entre os espíritas. Uma espécie de espírito que recebem, alegam o seu Espírito Santo, e na verdade não é. O paganismo, o budismo, o islamismo, o hinduísmo, você vai ver as mesmas coisas. E também o charlatanismo. O charlatanismo, você vê falsificações de curas, de milagres. Por trás disso estão arrecadando dinheiro. Nós percebemos aí igrejas que têm um patrimônio milionário, investem em coisas que não têm nada a ver com o Evangelho, e nós temos aí um grupo de pastores milionários às custas do charlatanismo. Ali eles inventam curas, a maioria são combinadas, usam a televisão, usam a mídia e enganam as massas. Isso também pertence ao espiritismo. Nós estamos vendo isso. Também, outro ponto que pouco se fala, o que o dragão opera milagres, sinais de poder. Apocalipse 16:14 fala que são espíritos de demônios que fazem essas curas. Nós estamos vendo ela aí em todas essas áreas que foi mencionada. E também você tem que entender uma coisa, que eles estão usando pastores coach, eles estão usando reprogramação neurocerebral, usam a neurociência, usam música hipnótica que viciam, as pessoas são super aguçadas emocionalmente e dizem que isso é manifestação do Espírito Santo. As igrejas com aquelas luzes que hipnotizam. Então, veja que isso é muito sério. O segundo espírito fala que sai da boca da besta. A besta nós vimos no nosso assunto anterior, que a besta é a igreja de Roma, e Daniel 7:25 deixa claro que destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e as leis. Então aqui não tem outra denominação a não ser a igreja de Roma.
e ela propaga aí os seus enganos, a gente observa isso. E o terceiro espírito, lá fala que saiu da boca do falso profeta. Apocalipse 19, 20, fala que o falso profeta, ele faz grandes milagres, sinais e enganam as pessoas. E Apocalipse 20, 10 fala do final do falso profeta. Então fica claro que o falso profeta é também a segunda besta. É o mesmo poder, é o mesmo sistema. E a segunda besta, como nós vimos aqui pelas características, pela época que surgiu, pela potência que é, como imita um cordeiro, aparentemente é um cristianismo, então aqui trata-se de uma nação evangélica, que foi a partir dali que praticamente as igrejas atuais do mundo, a maioria delas surgiram ali. Isso chama-se os Estados Unidos, é uma nação evangélica, é uma potência. Então esses três poderes estão unidos para pelejar contra o povo de Deus. Eles estão unidos num sistema religioso ecumênico, ligados por pontos de doutrinas que são comuns entre eles, e o que os unem são os sinais e os milagres que nós estamos vendo, as hipnoses, além dos outros que nós estamos percebendo nesse meio. Queridos, Apocalipse 16, 12 diz que o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Veja só, alguns estão dizendo que a seca do rio Eufrates atual tem a ver com isso. Queridos, a seca do rio Eufrates aqui, ela ocorre no capítulo 16, é a sexta praga que vai assolar o planeta. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta são literais. A quinta e a sexta são simbólicas, e nós vimos isso já no estudo anterior dessa série. Então, a sexta, ela também é simbólica. O que vai ocorrer? O rio Eufrates sustentava a Babilônia. Babilônia jamais cairia, porque ela tinha um rio que provia alimentos, provia meios de produzir alimentos através da agricultura. Babilônia era indestrutível, mas quando o rio secou, ela caiu. Então, na sexta praga, vai cair, vai ser desmascarado esse sistema. Esses três poderes unidos é o que denomina-se Babilônia. Então, vai cair na seca, assim como Ciro conquistou a Babilônia literal. Jesus Cristo, ele vem para libertar o seu povo, que nesse período vai estar em grande apuro, cercado por esses poderes, com grande ira para destruí-lo. Mas, queridos, a Bíblia diz, no versículo 14 do Apocalipse 16, que eles estão unidos para congregar para a grande batalha contra o Todo-Poderoso, e Deus vai intervir nessa guerra. O livro de Joel, Oséias, Malaquias fala do dia do Senhor. O dia do Senhor ali é outro nome para o Armagedon. Jeremias 37, porque aquele dia é um dia de angústia, como nunca houve. Angústia para Jacó, ele porém será salvo dela. Jacó, Israel, simboliza o povo de Deus, os filhos de Deus pela fé. Então, Deus quer que o seu povo esteja preparado. A maior crise da história vai vir para o mundo, mas vai vir uma angústia também para o povo de Deus. Ele vai estar fugitivo nesse período, cercado por esse grande grupo. Queridos, a marca da besta, como nós vimos no nosso estudo anterior, a marca da besta, ela vai fazer a terrível separação entre salvos e perdidos. Hoje, as igrejas estão repletas de pessoas, mas vai chegar um momento em que Deus vai separar os que são dele e os que não são, e a forma principal dessa separação será quando a marca da besta for imposta. O que vai acontecer? Muitos, por medo de perderem o pão de cada dia, de perder os bens, vão aceitar a marca da besta. Apesar de hoje professarem o cristianismo,
muitos pastores abandonarão a fé. O Espírito Santo vai se retirar da terra no momento que essa separação for efetuada. Na verdade, ele já começa a ver, na verdade a gente já percebe, vê que esse caos que está tomando de conta da sociedade já é a rejeição máxima do Espírito. As pessoas estão rejeitando, mas essa rejeição se culminará com a marca da besta. Os que decidirem ficar contra Deus e aceitar a besta, essas pessoas serão retiradas delas o Santo Espírito. Apocalipse 19:19, e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra contra aquele que está sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Cristo é representado num cavalo branco, vindo salvar o seu povo na grande batalha do Armagedon. Esse chamado à união que nós estamos vendo, catolicismo, protestantismo, o espiritismo, o carismatismo, o paganismo, todos estão praticamente de mãos dadas. Martinho Lutero falou claro, é melhor ser dividido pela verdade do que unido pelo erro. O grupo que ficar contra vai ser chamado de radicais, de extremistas. No credo católico deixa claro, a igreja não muda, mas nós temos também a certeza de que a palavra do Senhor também não muda, então é melhor você ficar com a palavra do Senhor. Apocalipse 18:1, e depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Queridos, aqui está um dos textos maravilhosos para os últimos dias. Os últimos dias não serão apenas de problemas. Aqui teremos a maior bênção que a igreja de Deus receberá. Um poder como nunca houve. O Pentecoste vai ser pequeno em comparação com essa grande bênção. Deus derramará sobre nós o Espírito, sobre o seu povo o Espírito. Teve a primeira vinda do Espírito, mas aqui fala da segunda vinda. A terra vai ser iluminada com a glória de Deus. E esse movimento, esse poder que a igreja terá, o poder verdadeiro do Espírito, termina no versículo 4, que diz, sai dela, povo meu. Vai ser um chamado para o povo de Deus, como nós falamos, que está disperso em várias denominações, em várias etnias, em vários povos, em várias religiões. Vai ser um chamado, sai dela. A voz vai vir do céu, é Deus chamando. Deus vai usar os seus servos para falarem, sai dela. Por quê? Para que você não seja participante dos seus pecados, para que você não receba as suas pragas. Então, isso aqui vai ser antes do fim da graça salvífica. Deus vai fazer um chamado. E aqui, o que eu falei no início, o povo de Deus está disperso, mas ouvirão a voz do Senhor e haverá um só rebanho e um só pastor. Mas a igreja se desperta também os maus para perseguição, irão persegui-los. Apocalipse 16, as pragas serão uma punição para os ímpios por perseguir os santos. No momento que eles iniciarem a perseguição, Deus os punirá com as pragas. Isaías 43:3, eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo, o teu Salvador. Dei o Egito por ti. Então as pragas será uma punição para aqueles que têm perseguido o povo do Senhor, porque Zacarias 2:8 fala, aqueles que tocar em voz, toca na menina dos seus olhos. Apocalipse 1:7 fala que Jesus vem com as nuvens e todo olho verá. Queridos, isso aqui é o Armagedon 1. Então nós temos aí, podemos dizer que 2 Armagedon. O primeiro é esse, o ápice da batalha. Apocalipse 16:18, a 7ª praga é um grande terremoto, uma saraivada que prenuncia Jesus se aproximando.
Então, nesse momento, Cristo volta. O seu povo vai ser liberto. Isaías 11:4. Com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Mateus 7:23. Apartai-vos de mim. Essas palavras significam morte. Ou seja, todo aquele povo que está reunido para pelejar contra o povo de Deus, ali no momento de grande aflição, já prestes a destruí-los, Deus aparece. Pereça os ímpios diante de Deus. Então, isso aqui é a primeira batalha do Armagedon. Salmo 2:9, Isaías 11:4, 2 Tessalonicenses 1, versos 5 a 10. Deus vai derramar, vai executar juízo sobre os ímpios. Apocalipse 19:11 fala de Jesus vindo num cavalo branco. E ele vem para salvar o seu povo, o grande guerreiro, aquele que peleja em favor do seu povo, vem com grande poder. Então, ali fala que a besta será lançada no lago de fogo. Apocalipse 19:20, a besta e também o falso profeta serão lançados ali, porque enganaram as pessoas com os milagres, com os sinais que estão sendo executados de várias formas. O segundo Armagedon vai ser na terceira vinda, depois do milênio. Apocalipse 20:9 fala que Deus desceu fogo do céu e os destruiu, e o diabo que os enganava será lançado no lago de fogo e enxofre. Malaquias 4:3 fala que os ímpios se tornarão cinza debaixo dos pés do justo, diz o Senhor dos Exércitos. Aquela imensidão de pessoas reunidas com ódio contra o povo de Deus, eles irão pelejar e então a Bíblia diz que fogo desce do céu e os destrói. Querido, atente para o que nós vamos falar agora. Mateus 24 diz: um grande engano, que se possível enganaria até os eleitos. Só tem uma forma de você não ser enganado. Não será uma coisa tão simples como a gente imagina. A única forma de não ser enganado é você ter o Espírito Santo, o verdadeiro. E para isso você tem que estar alicerçado na palavra do Senhor. Você precisa se submeter a Jesus. A Bíblia diz, no capítulo 16, no verso 15, eis que venho como ladrão, feliz aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não vejam as suas vergonhas. Não são as nossas obras, são as obras de Jesus, a obra daquele justo. As vestes, guardar as vestes, é guardar as vestes de Cristo, é você permanecer em Cristo. Você se entregou a Jesus, então permaneça nele. Isso é você estar com as vestes da justiça, você está coberto pelas vestes de Jesus, pelo sangue de Cristo, remido, lavado e remido pelo sangue de Cristo. Então, queridos, permaneça nele, permaneça fiel a esse Deus, para que você não ande nu, para que você não esteja do lado oposto, do lado que vai ser derrotado, do lado que vai ser destruído, nesse grande Armagedon que se aproxima. O primeiro, quando Cristo voltar, ele está vindo. E aqui fala, virá como ladrão, não secretamente, mas repentinamente, de surpresa. Ele virá, ele irá mais uma vez salvar o seu povo, dessa vez para tirar desse mundo, para morar com ele para sempre. Você deseja estar do lado do Senhor, que ele te abençoe, juntamente com tua família. Oremos. Ó meu Deus, mais uma vez concluímos esse assunto, implorando a tua graça salvífica, que ainda está, Senhor, nesse mundo. Em breve ela terminará. Ou estaremos salvos, ou estaremos perdidos. Por isso imploramos
tem misericórdia de nós, nos ajuda a permanecer firmes na rocha que é Cristo. Em nome de Jesus. Amém.